Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os capítulos 19 e 20 do livro Renascer da Esperança. Mas como sempre, já conto com sua colaboração para deixar o seu apoio ao canal. Isso é muito importante para mim. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro ou clicando no botãozinho Valeu. E se quiser mais alguns detalhes, você pode dar uma olhadinha aqui no box de descrição, certo? Então, agora vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. Jairo vai a Barcelona e, ao regressar, encontra o policial Pimentel, que fala com ele em tom ameaçador. Jairo fica angustiado e, ao retornar para a vila, conta o que aconteceu à sua esposa. E Lucrécia o acalma, dizendo que está tudo bem, que eles não fizeram nada de errado. Já no capítulo 18, Filomena fala com Fernando, dizendo que provavelmente Cíntia será a próxima escolhida para ingressar na vida religiosa como freira. E se Ricardo se opor, eles darão um jeitinho de convencê-lo a permitir que a filha vá para o convento. Porém, Fernando não gosta muito da ideia. Agora que vocês relembraram os capítulos anteriores, vamos para o capítulo 19. Cíntia conversou com o pai, insistindo que a autorizasse a ir de novo ao orfanato. Ricardo continuava reticente. Todavia, quando Fernando chegou, no horário combinado, ele não pôde deixar de notar o brilho dos olhos da filha e sua expectativa. Não conseguiria negar-lhe aquele momento de alegria. Ricardo acabou cedendo. Cíntia ergueu-se exultante e, puxando o primo pelas mãos, exclamou: "Vamos, não podemos demorar." "Calma, Cíntia, temos tempo." "Vamos logo, não quero que meu pai desista." Sentindo a sinceridade da menina e sua prontidão em acompanhá-lo, Fernando partiu com ela sem demora. Ao chegarem, notaram que algo incomum acontecia no orfanato. Uma auxiliar veio encontrá-los na porta. Estava angustiada e tinha as mãos manchadas de sangue. "Padre, graças a Deus chegou. Venha depressa. 2 crianças se pegaram e se machucaram. Temo que em uma delas seja grave." Sem dizer nada, Fernando correu para dentro, assustado. Cíntia seguiu logo atrás. Ele se aproximou da criança em pior estado, desacordada. O menino mais velho, que a ferira, estava na cama ao lado, acudido por outra ajudante. As demais crianças em volta olhavam preocupadas, e uma delas perguntou ao ver o rapaz: "Ela vai morrer?" Fernando encarou o garoto, que, aflito, queria saber sobre a amiga e não respondeu. Sentou-se ao lado da criança desacordada e viu que era Samira, abrigada no orfanato logo no começo. Ficou paralisado, aturdido, sem saber que atitude tomar. Tentava falar com a noviça, mas sentia-se totalmente despreparado para lidar com a ocorrência. Disse por fim: "Assim não é possível. Vocês precisam ser mais cuidadosas. Tem de prestar atenção nelas durante minha ausência." Não houve resposta. Cíntia, que observava calada, aproximou-se de Fernando e, tocando seus ombros, falou de maneira estranha e pouco usual: "Fernando, não é momento de reprimendas. Devemos agir com sensatez e, mais tarde, aprender com um erro." E, dirigindo-se à noviça: "Por favor, tire as crianças daqui, leve-as para o pátio." A noviça olhou para Fernando, que, surpreso, concordou com um sinal de cabeça. Cíntia então pediu ao primo: "Vá buscar o médico que eu fico com ela." Fernando fitou-a, sem saber o que dizer. A menina explicou: "Ela não morrerá, mas precisamos de um médico." Como Fernando continuasse hesitante, insistiu: "Não se preocupe com o julgamento dos outros a respeito do que houve. Crianças são assim mesmo, e essas coisas acontecem. O importante é cuidarmos dela. Vá buscar ajuda, Fernando." Em seguida, Cíntia se sentou ao lado da criança, que respirava com dificuldade.
examinou seu rosto ensanguentado, tocando suavemente a testa da menina, disse: Acho que quebrou o nariz. Fernando olhava perplexo para a menina. Não entendia o que estava acontecendo, nem de onde vinha aquela atitude firme e madura que ela própria não conseguia ter. Parecia que Cíntia, de súbito, se transformara em outra pessoa. Raciocinou por um instante e percebeu que ela estava certa. Sem falar, levantou-se e preparava-se para sair. Ao se aproximar da porta, voltou-se e avaliou uma vez mais o comportamento de Cíntia, que agora pedia à noviça uma bacia com água para limpar o rosto da garota ferida. Logo depois, sentou-se ao lado do menino que gemia e, abraçando-o fortemente, disse: Calma, ela ficará bem. Sem poder entender o que se passava, porém, vendo que a menina tinha pleno controle da situação, Fernando saiu em busca do médico. Estava assombrado com o que presenciara, sobretudo pelas reações da jovenzinha, que se transfigurara, parecendo uma mulher adulta e experiente em lidar com aquele tipo de problema. Quase uma hora depois, ele regressou com o médico. Cíntia estava sentada ao lado da menina, segurando sua mão. Fernando percebeu que agora parecia apenas a pequena Cíntia de sempre. Ao ver o médico e o primo, comentou: Ela vai ficar bem. E tranquila se afastou da cama. Fernando dividia a atenção entre o médico e Cíntia, que à distância e em silêncio assistia ao rápido exame. Depois o médico virou-se para Fernando e disse: Ela vai ficar bem. Quebrou o nariz. Foi bom que estancaram a hemorragia. Foi um procedimento adequado, o tampão no nariz. Devo ressaltar que é bastante delicado, mas foi muito bem executado. Quem fez? O médico olhou em torno, esperando pela resposta da outra auxiliar ou de Cíntia, que permaneceu calada. Fernando perguntou à noviça: Foi você quem fez o tampão? Não, foi Cíntia. Onde aprendeu isso, Cíntia? Ele indagou. Não sei. As ideias foram surgindo uma após a outra e apenas fui fazendo o que vinha em minha mente. Enquanto preparava os curativos adequados ao caso, o médico ouvia a conversa curioso. Vendo o que se passava, Fernando, por precaução, retornou depressa para junto da paciente. Ao final de algumas horas, Samira estava devidamente medicada. Quando se retiraram do quarto, ela dormia. Fernando, exausto, acompanhou o médico até a saída do orfanato e logo voltou. Sentou-se no escritório e chamou as duas auxiliares. Sem jeito de deixar a prima do lado de fora, disse: Venha também, Cíntia. Afinal, você ajudou muito hoje. Ela, entretanto, falou com um ar meigo. Já está na hora do jantar das crianças. Poderia servi-lo enquanto conversam. Fernando concordou. As duas auxiliares entraram e ele, então, quis saber o que havia causado a briga das crianças. A noviça respondeu: Foi tudo muito rápido, nem deu tempo de ver direito. Quando me dei conta, eles já estavam brigando, com tamanho ímpeto, com tanta raiva. A garota desatou em pranto. Não tive culpa, não deu tempo de fazer nada. Quando cheguei para apartar os dois, ela já estava machucada e continuava a brigar, dando pontapés e tentando puxar o cabelo dele. Não sei o que houve, qual o motivo de tanta raiva. São crianças carentes, principalmente de amor. Qualquer coisa poderia ter provocado a raiva entre elas. Não chore, vamos. Como disse Cíntia, essas coisas acontecem. Daqui por diante, fiquemos atentos para que isso nunca mais ocorra dentro desse orfanato. Se alguma dessas crianças se machucar aqui, não duvido que fechem nossas portas. A noviça soluçava, inconsolável, e Fernando continuou orientando as duas. Quando estavam saindo, a auxiliar disse tímida: Precisaríamos ter mais gente para colaborar. O número de crianças está crescendo e somos somente nós duas para cuidar delas. Não são tantas crianças. Eu sei. Mesmo assim, acho que precisaríamos de mais ajudantes.
Vamos torcer para que Cíntia venha ao menos uma vez por semana. Como, padre, se ela própria é uma criança? Fernando encarou o auxiliar e retrucou. É verdade. Só que uma criança que hoje nos socorreu a todos. Também não entendendo, mas agiu como se conhecesse esse trabalho há anos. Cíntia esperava pelo primo, contando histórias para as crianças, depois de ajudar com o jantar. Fernando observou a cena por alguns instantes, enternecido pelo carinho que ela dedicava às crianças. Aproximou-se e disse: Precisamos ir. Já é tarde e seu pai vai ficar muito bravo por nos atrasarmos. Fernando segurou a mão da menina, que apertava a sua com força. Tentava compreender o que se passara ali naquele dia. Perguntou então: O que aconteceu com você, Cíntia? Não tem medo de nada? Tenho sim. Tenho horror a sangue, por exemplo. E como é que teve tanta coragem? Não sei. Alguma coisa me fez sentir forte, determinada, e não tive medo. Depois os pensamentos me vinham à mente e eu falava, com aquele sentimento diferente, que nem parecia meu. Isso já lhe aconteceu antes? Não me lembro. Acho que não. Por quê? Por nada, Cíntia. Você ajudou muito e quero lhe agradecer. Gosto de estar com as crianças. Isso me faz muito bem. Eu sei. E gostaria que viesse sempre que possível, pois precisamos de ajuda. Só vou pedir uma coisa, e quero que confie em mim e concorde. Pode pedir, Fernando. Não conte a ninguém o que houve hoje. Não com detalhes, está bem? Nem sequer a seu pai. Passa a ser nosso segredo, certo? Se acontecer novamente, quero que me diga. Combinado? Está certo. Será nosso segredo. Cíntia sorriu e apertou com mais força a mão do primo. Fernando, contudo, sentia o coração aflito. Sabia que não fora um evento normal. Algo de extraordinário sucedera naquela tarde, e ele não sabia explicar. Em seu coração, pressentia que Cíntia era uma criança especial. Ao mesmo tempo, temia pela menina. Se suspeitassem que apresentava qualquer traço de semelhança com a mãe, iriam afastá-la, encerrando-a em um convento, sem considerar a vontade dela e a do pai. Sabia o quanto a tia era persuasiva, e ainda que Ricardo se opusesse, não teria forças contra Dom Felipe, Dona Isabel e Filomena juntos. Ele não desejava ver a menina em clausura, não contra a vontade dela. Torturado pelos temores, decidiu que conversaria com Cíntia sobre o assunto quando ficassem a sós outra vez. Ao chegarem à mansão, encontraram Ricardo, que, ciente, aguardava a filha no hall de entrada. Assim que a viu, correu e abraçou-a. Cíntia estava preocupado. Pois não devia, se sair com Fernando. Disse que ela não poderia chegar tão tarde, Fernando. Nós combinamos. Tem toda razão, não acontecerá de novo. Tivemos um problema sério no orfanato e Cíntia nos ajudou muito. Não quero, sob nenhuma circunstância, que ela se atrase. Quero Cíntia aqui até às 5 horas, conforme combinamos. Está certo, Ricardo. O que houve, afinal? Abraçada ao pai, Cíntia endereçou o olhar de cumplicidade a Fernando e então começou a contar, sem dar detalhes, a briga das crianças, o médico que as socorrera. Fernando complementou com outras informações e se despediu, regressando logo à paróquia. Capítulo 20. Nos dias que antecederam aquela sexta-feira, Emily ficou pensativa. Não podia ignorar sua curiosidade em torno das reuniões que Lucrécia frequentava. Imaginava se seria realmente possível receber informações sobre os que já haviam partido, pelos portais da morte, para a vida espiritual. Ao mesmo tempo, sentia medo de participar de algo que a Igreja condenava tão veementemente. Analisava nos menores detalhes a conduta de Lucrécia e Jairo, buscando neles algo que justificasse seus temores e lhe desse motivo para não acompanhá-los naquela sexta-feira. Procurava indícios de que se entregavam a práticas macabras ou malignas.
Entretanto, quanto mais procurava, mais se surpreendia com o comportamento ímpar daquele casal, que revelava em todos os atos do cotidiano serenidade e carinho, respeito e uma visão diferente da vida. Ao examiná-los atentamente, deu-se conta dos constantes gestos de ternura presentes no convívio dos dois. Emily se surpreendia com a atmosfera de amor que envolvia o lar singelo, e cada vez mais se deixava conquistar por aquele ambiente consolador. Algumas vezes, quando Lucrécia não estava, ela pegava pequeno volume do Novo Testamento, guardado entre as louças, e lia alguns trechos. Era só perceber sua aproximação que corria e o devolvia a seu lugar. Na quinta-feira, Emily estava decidida a ir com o casal àquela reunião. Embora ainda abrigasse receios, refletia: como poderia ser algo maldito se Lucrécia e Jairo demonstravam tanto amor e tal lucidez no dia a dia? Na hora do jantar, Lucrécia falou com extrema doçura: Emily, precisamos conversar. Algum problema? Disse a moça, mantendo os olhos fixos na dona da casa, enquanto comia. Vai nos acompanhar à reunião? Após curto silêncio, Emily respondeu: Vou sim. Quero conhecer isso de perto. Ótimo! Fico muito feliz por sua decisão. Tenho certeza de que será muito bom para você. Como pode estar tão convicta? É que eu já passei por isso e sei quanto bem me fez. Emily tomou alguns goles de água, depois depositou o copo delicadamente sobre a mesa e disse: Vou apenas conhecer Lucrécia, ver como é. Se não gostar, não volto mais. Está certo. O importante é que dê o primeiro passo. O restante é com eles. Com eles quem? Lucrécia olhou para Jairo, sem saber o que dizer, e ele, que até então se mantivera calado, respondeu: O pessoal que estuda conosco, ora. O resto é com eles. Lucrécia sorriu discretamente, achando graça a resposta ágil do esposo. Meditou por instantes e acrescentou: Há uma outra coisa que preciso lhe dizer. Estou apreensiva com o perigo que corre aqui. Pensei muito, Emily. Não gostaria de me afastar de você, mas creio que será melhor para todos nós. Sem compreender, Emily olhou assustada para Lucrécia, que prosseguiu: Não se assuste. Temos amigos que também vão a essas reuniões. São pessoas de nossa mais alta confiança e que nos ajudaram muito quando chegamos aqui, sem nenhum recurso. Esta casa lhes pertence e nos deixam morar nela sem nada a pedir em troca. Como vê, são amigos de verdade. Amanhã, depois da reunião, gostaria que fosse com Sara, o esposo e a filha para a casa deles. Ali você estará mais segura. Ninguém saberá do seu paradeiro, e como a casa fica bem retirada, será muito difícil encontrar em você. Estará protegida. Emily se sentiu subitamente desprotegida. Todavia, sem que ela dissesse uma só palavra, Lucrécia segurou-lhe a mão e disse: Irei vê-la sempre que puder, e você ficará na companhia de pessoas amorosas, que poderão ajudá-la tanto como eu ou mais. Sem responder, Emily continuou comendo. Lucrécia percebeu as lágrimas brotarem nos olhos da jovem, que fazia força para se controlar, e insistiu: O que foi, Emily? Por que essa tristeza? Não sei. Será melhor para você, para sua maior proteção. Eu sei. É que não sei explicar. Eu entendo. Quando temos de nos adaptar às mudanças e novamente nos adaptar, sofremos. Mas será muito bom para você, não tenha medo. Sem dizer mais nada, Emily acabou o jantar e depois de ajudar Lucrécia, foi em silêncio para a cama. Sentada, abraçando os joelhos, meditou longamente sobre tudo o que estava acontecendo em sua vida. O desespero que quase a levara a dar fim à própria existência, o encontro com Lucrécia e Jairo, o cuidado que recebera deles,
E agora, aquela possibilidade de compreender o que era aquilo que a acometia desde criança. Percebeu que temia afastar-se de Lucrécia. A despeito de ser ainda uma desconhecida para ela, sentia-se ligada àquela mulher de um modo diferente, único, como jamais experimentara, e sabia que Lucrécia sentia algo semelhante. Lembrou-se então da filha, de quanto a amava e de quanta saudade tinha. De olhos fechados, imaginou o que estaria fazendo naquele momento. Relembrou vivamente seus olhos meigos, sua face delicada e rosada, suas mãozinhas carinhosas, que toda noite lhe afagavam os cabelos, quando a colocava na cama e se despedia com um beijo na testa. Ao pensar em Cíntia, não pôde conter as lágrimas, nem a angústia e a aflição que a dominaram, enchendo-a de dor e de saudade. Era insuportável a ausência da menina. Recordou-se depois de Ricardo, e a dor se transformou em mágoa e ressentimento. Presa às lembranças, Emily demorou muito a adormecer. Quando afinal caiu no sono, teve pesadelo aterrador. Via-se novamente junto do precipício, e Cíntia à distância, presa pelas mãos de Ricardo, gritando e chamando por ela. Só que no sonho ela lutava para não pular e era forçada por seres que não conhecia. 4 pessoas a seguravam pelos braços, empurrando-a. E ameaçavam. Se ela fosse àquela reunião com Lucrécia, jogariam também a filha. Emily se debatia, gritava desesperada, implorava que a soltassem freneticamente, lutava para se desvencilhar das criaturas, sem conseguir. Por fim, quando se viu à borda do penhasco, prestes a cair, gritou ainda mais desesperada. Foi aí que viu Lucrécia aproximar-se. Seu rosto resplandecia em suave luz rosada, e ela, sem esforço, soltou-o das criaturas, que ficaram paralisadas à sua frente. Abriu os olhos e viu Lucrécia sentada ao seu lado, tentando despertá-la. Ela se sentou na cama, quase incapaz de respirar. A amiga explicou. Estava tendo mais um pesadelo, Emily. Beba um pouco de água fresca para se acalmar. Emily tomou a água e procurou ficar mais tranquila. Quando pôde falar, disse: Estavam me ameaçando. Eu sei. Disseram que matarão a mim e a Cíntia se eu for com você amanhã. Tenha calma, Emily. Eles não farão nada contra você ou sua filha. Confie em mim. Quem são eles, afinal? Como já lhe disse, são irmãos nossos, que ainda não aprenderam a perdoar. E o que têm eles a ver comigo? Por que me perseguem? Não os conheço, nunca os vi antes. Certamente já os viu, só que no momento não se recorda disso. Será que devo ir a essa reunião, Lucrécia? Estou com medo. É o que eles querem, Emily, que tenha medo e desista. E por isso tenho mais certeza de que deve ir, de que algo lá ajudará muito. Por que acha que participar de uma simples reunião de estudos irá me ajudar tanto? É difícil explicar, mas sei por experiência. Precisa experimentar por você mesma. Com as mãos ainda trêmulas, Emily segurou as de Lucrécia e pediu: Então me esclareça um pouco mais. Diga o que se passa comigo. Não é a primeira vez que tem pesadelos, é, Emily? Não. Os pesadelos me acompanham de longa data. E por certo também não é a primeira vez que sonha com esses irmãos. Você não se lembra? Sempre sonho com pessoas à minha volta, tentando me fazer mal. Desta vez, porém, vi o olhar de raiva que me dirigiam. Percebi que são 2 homens e 2 mulheres. É a primeira vez que os vejo tão claramente e que consigo lembrar ao despertar. Foi terrível. Tenha paciência, tudo vai ficar claro. Confie em mim. Quem são, Lucrécia? O que querem de mim? Por enquanto, só posso dizer que são irmãos nossos, precisando de ajuda. Mais tarde você compreenderá. Agora procure dormir novamente. Não quero, não consigo. Após pensar um pouco,
Lucrécia se levantou, pegou o Novo Testamento e entregou a Emily. A companhia de Jesus sempre nos auxilia, e o seu Evangelho é a melhor forma de lhe conhecermos os ensinamentos. Leia. Tenho certeza de que se acalmará. Emily pegou o pequeno livro, segurou-o com firmeza e disse: Você é muito boa comigo. Contudo, acho que não devo acompanhá-los amanhã. Algo me diz que não será bom para mim. Não percebe que é exatamente isso que eles querem? Eles quem? Por que não me explica de uma vez? Por que não esclarece o que se passa comigo? Acho que você não sabe, que finge saber só para me levar a essa reunião. Emily, se não quiser ir conosco, não precisa. Levo você diretamente para a casa de Sarah. Mas é muito difícil esclarecer tudo de uma só vez. Participar da reunião facilitará o seu entendimento. Explicar é mais complicado. Acho que não devo ir. Vamos ver como acorda amanhã. Tente dormir. Deixando a jovem com o Novo Testamento, Lucrécia voltou ao seu quarto e, antes de se deitar, orou pedindo ajuda a Deus. Emily acendeu a vela que ficava à sua cabeceira e, depois de ler várias páginas, finalmente adormeceu. Na manhã seguinte, mais aliviada, acordou com o pequeno livro entre as mãos. Assim que apareceu na cozinha, Lucrécia, com o carinho habitual, perguntou: E então, descansou? E o Evangelho, deu para ler um pouco? Li só alguns trechos, pois logo adormeci. Sabe, Lucrécia, não consigo compreender direito o que poucas vezes li na Bíblia. Acho bonito, mas não fica claro para mim o que quer ensinar. Lucrécia sorriu, sentando-se ao lado da jovem. É que você se atém às palavras e não à essência, ao que realmente significam. São os sentimentos e os pensamentos do Criador que elas querem traduzir. Veja o Evangelho. Se ficarmos presos às palavras e mesmo às histórias e parábolas, sem buscar apreender o conteúdo mais profundo das lições de Jesus, se não meditarmos no que elas têm a ver conosco e, principalmente, se não procurarmos colocar em prática o que ele ensinou, dificilmente conseguiremos captar o pleno sentido da mensagem cristã. Tudo nos soará como uma bela filosofia, a menos que nos disponhamos a assimilar as poderosas verdades e os valores que, quando aplicados, podem transformar nossas vidas. Emily olhava para Lucrécia, bebendo suas palavras. Nunca ouvira ninguém falar daquele modo sobre os textos sagrados. Continuou atenta, absorvendo o que a dona da casa dizia. E Lucrécia prosseguiu. Os ensinos de Jesus são fontes de vida, de luz para nossas almas. Eles nos capacitam a encontrar o caminho a seguir, a tomar as melhores e mais sábias decisões, e podem ser aplicados a tudo em nossa existência. Jesus foi quem nos revelou as leis imutáveis do Pai, e mais do que com as palavras, o fez com seus atos, seu comportamento, sua vida. Suas lições nos consolam, nos esclarecem e nos fazem caminhar com equilíbrio em todas as situações. Mas é preciso que lhes penetremos o significado, não ficando na superfície da palavra em si ou dando voltas em interpretações teóricas. Suas revelações são grandiosas demais para nós e, por isso, se queremos compreendê-las, precisamos tentar praticar o que ele ensinou. Só assim se tornarão vivas dentro de nós e nos ajudarão a entender a finalidade de nossa existência e a encontrar esperança para o futuro, quando não mais estivermos nesse planeta. Emily estava encantada com o que ouvia. Mesmo sem a compreensão nítida do que ela queria dizer, as palavras de Lucrécia lhe traziam um intenso bem-estar. Que fé sincera e maravilhosa demonstrava! Que lucidez naqueles breves comentários! Emily lembrou-se de que havia conhecido uma única pessoa que falava daquela maneira, sua avó Heloise.
Então Lucrécia se calou. Depois de demorado silêncio, Emily perguntou: Onde foi que aprendeu tudo isso? Você é católica ou tem outra religião? Lucrécia sorriu e disse: Como sabe, nasci em Marrocos, onde a religião oficial é o islamismo. Recebi rígida formação religiosa. Havia, entretanto, questões não respondidas que insistiam em assolar minha mente e, sobretudo, o coração. Casei-me e tive 3 filhos. Quando conheci melhor o cristianismo, descobri nas lições do Evangelho de Jesus aquilo que estava procurando e abandonei a religião de meus pais. Foi difícil e muito doloroso, porém aquela luz que se acendera em meu coração não podia mais ser apagada. Emily estava atenta à narrativa das lembranças de Lucrécia. O sacrifício foi grande. Meu marido me abandonou e meus filhos me foram tirados. Fui parar na prisão, ignorada pela família e pelos amigos. Lá conheci Jairo. Ele então passou a representar tudo para mim e planejamos fugir. Conseguimos escapar e viemos para a Espanha, na esperança de encontrar apoio em um país católico. No entanto, 2 lutas nos esperavam. Apesar de tudo, eu sentia Jesus perto de mim e sabia que ele jamais me abandonaria. Lágrimas desciam pela face de Lucrécia. Igualmente emocionada, Emily acompanhava o relato. Lucrécia enxugou as lágrimas e continuou. Mesmo sofrendo todo tipo de privação que você possa imaginar, permanecemos confiantes em Deus e em Jesus. Foi aí que conhecemos Miguel. Ele nos ajudou sem perguntar sobre nossa origem, religião, nada. Levou-nos para a própria casa e nos deu tudo de que necessitávamos. Ajudou Jairo a se iniciar na pesca e logo que nos viu mais fortes, nos apresentou a família de Sara, que ofereceu esta cabana para vivermos. Foi Miguel que nos fez conhecer esse movimento renovador que se alastra pela Europa, difundindo a chamada doutrina dos espíritos. A princípio ficamos receosos, como você está. Na verdade, tínhamos muito medo. Mas Miguel foi tão bom para nós dois que acabamos tendo vontade de saber um pouco mais daquilo que ele tanto apreciava. Desde a primeira reunião de que participamos na casa desse amigo, um espesso véu foi retirado de nossos olhos espirituais. Passamos a compreender os ensinamentos de Jesus de forma diferente, viva e intensa. É como se atingisse intimamente nossas almas. Uma nova alegria preencheu nossos corações. À medida que falava, seu rosto se iluminava. Emily quase podia ver a luz que ele irradiava. Continuava embevecida por aquelas palavras. Uma nova emoção a envolvia por completo. Lucrécia, então, olhou mais firme para Emily, como se despertasse de suas lembranças, e disse: Será que consegue me entender, Emily? É por isso que insisto que nos acompanhe. Se achar por bem nunca mais retornar, isso será com você. Pelo menos terá conhecido um pouco dessa doutrina libertadora e esclarecedora que é o Espiritismo. Emily estava confusa. Sentia-se por demais encantada com o que escutava e, não obstante os receios que persistiam, comentou: O que já ouvi dessa doutrina é terrível, que é do demônio, que são seres demoníacos que se comunicam, que seus ensinamentos vêm do mal. Isso me assusta muito. Já o que você está me dizendo não combina em nada com tudo o que tenho ouvido. Você me fala de amor, de compreensão e de Jesus, de maneira nova. Nunca pensei que essa religião tivesse algo a ver com Jesus. Quero conhecê-la de perto. Ainda tenho muito receio, mas não é possível que uma única visita possa me prejudicar. Lucrécia sorriu, aproximou-se dela e abraçou-a com imensa ternura. Emily, por sua vez, deixou-se envolver pelo gesto carinhoso. Depois, Lucrécia lhe disse: Estou certa de que começará a compreender muitas coisas. Estou feliz por nos acompanhar.
Continua no capítulo 21. Até lá!